Seja bem-vindo, eu sou a Débora Prana Rajas, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber esses conteúdos que são de muito valor. Hoje nós vamos falar sobre como agem as pessoas que vivem na quinta dimensão. Eu escolhi esse vídeo maravilhoso da aurora boreal na Noruega, que para mim é a representação mais maravilhosa, perfeita da existência de Deus. Então eu quero começar te explicando as dimensões. Primeiro, a terceira dimensão, que se baseia em dualidade, que é essa dimensão aqui da Terra. Então, a gente tem a noção de tempo, que é linear, essa noção de passado, presente, futuro, tudo numa mesma direção. A gente usa a nossa mente de forma racional, analítica, acumulamos informações e tomamos decisões baseadas somente na razão. Por isso é que a gente chama de terceira dimensão. E quem vive somente na terceira dimensão considera somente que as coisas funcionam só a partir da questão material, né, do materialismo. Não consideram a inteligência maior, o todo que é Deus, o universo. Então, essa terceira dimensão é onde nós vivemos. A quarta dimensão considera o momento presente. A quarta dimensão já é uma dimensão mais elevada, que é quando a gente começa a vivenciar o presente. A gente não fica sofrendo pelo passado, não fica ansioso pelo futuro, naquele desespero de pessoas que se baseiam somente na questão material, achando que amanhã pode faltar alguma coisa, ou então se lamentando pelo que não pode mais mudar do passado. Na quarta dimensão, a gente vive mais leve, busca um equilíbrio entre essa dualidade da terceira dimensão. Então, se vive o presente, faz-se o que é necessário e o que é cabível fazer naquele momento. E, finalmente, nós temos a quinta dimensão, que é sobre o que realmente nós vamos falar hoje. E a quinta dimensão, a característica principal dela é a reintegração, reconexão com o nosso eu superior. E nessa conexão são acessados os conhecimentos da nossa alma, os conhecimentos mais intrínsecos, mais íntimos, mais fiéis à nossa essência. E nesses conhecimentos que nós trazemos na nossa alma, nós também descobrimos o nosso propósito de vida, que é vivido de forma integral quando se tem essa consciência da quinta dimensão. Então, esse propósito de vida, ele é acessado de forma intuitiva, porque a nossa intuição todos nós temos, mas nós, quando não estamos vivendo na quinta dimensão, nós não damos o devido valor para a nossa intuição, nós desprezamos a intuição. E na quinta dimensão, a gente usa muito os conhecimentos da alma, nossa voz interior. Nós vivemos muito mais pelos sentimentos de bondade, de amor, de gratidão, de reverência a esse eu superior, ao nosso Deus que tudo criou, onde começam e terminam todas as coisas. A comunicação nessa quinta dimensão, ela é não verbal, porque há um aprimoramento do chamado sexto sentido e a sabedoria do silêncio passa a ser vivenciada. A mente espiritual é ativada pela união dos corpos mental e emocional, e as escolhas são feitas pela alma e não pela razão, como é na terceira dimensão. A consciência sintoniza a vibração da luz. A harmonia vibracional entre o corpo, a mente e o espírito se funde com todo o cosmos, e o espaço-tempo nos permite sentir a total e profunda interligação com o todo, que é Deus. Então, nessa quinta dimensão, com certeza as pessoas que vivem nessa dimensão, elas têm um grau de consciência muito mais elevado, que olham para a humanidade como um todo, como um ser, como uma grande célula que é uma só. E aí eu vou falar de características de pessoas que verdadeiramente estão vivendo essa dimensão. Lembrando que a quinta dimensão não é um espaço físico, não é um local para o qual você vai.
é um estado de consciência. Então, quer dizer que mesmo você vivendo na terceira dimensão, na Terra, você pode sim experimentar a quinta dimensão, porque é a sua forma de viver, de sentir as coisas, de se portar, mesmo diante das características e das condições da vida terrena da terceira dimensão. Então, pessoas que vivem na quinta dimensão, elas primeiramente buscaram o autoconhecimento para descobrir quem elas são na essência, qual é o propósito de vida delas, o que verdadeiramente elas vieram fazer aqui na Terra. Então, não tem como você acessar a quinta dimensão sem autoconhecimento. Essa pessoa que vive na quinta dimensão, ela não só tem autoconhecimento, como ela vive buscando se aperfeiçoar, se conhecer cada vez mais, conhecer as suas emoções, aquilo que ela sente em relação a todas as coisas que a rodeiam nessa vida terrena. Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar, é a base de tudo para que você possa realmente viver essa quinta dimensão. Outra coisa que acontece com pessoas que vivem na quinta dimensão é que elas param de olhar o mundo somente pelo ponto de vista material. Elas deixam de ser materialistas. Isso não quer dizer que elas desprezam ou ignoram as coisas materiais. Muito pelo contrário, elas valorizam ainda mais. Elas sabem que esse materialismo, as coisas da terceira dimensão, têm a sua importância, o seu valor para que se viva aqui na Terra. Elas se adaptam a isso. Só que a vida material não é um fim para elas, não é a única coisa que importa. Elas não estão interessadas somente em deixar como herança para aqueles que vão vir depois delas algo material, um carro, um bem, um apartamento, uma herança. Elas querem deixar valores, elas querem plantar na humanidade conhecimento, luz, sabedoria, para que essas pessoas possam evoluir por si mesmas. Então, as pessoas que vivem na quinta dimensão, elas saem desse materialismo, tiram a visão dela da questão material, elas olham para o espiritual, para o todo, começam a contemplar a natureza, começam a olhar para o mundo como uma grande irmandade, porque é isso que nós somos. E, consequentemente, a próxima atitude de quem vive na quinta dimensão é agir pelo bem de todos. Então, ela deixa de ser egoísta, ela não pensa somente em si, ela não olha somente para as próprias necessidades. Ela age pelo bem de todos, pelo bem da humanidade, porque ela sabe que todos nós somos somos um único corpo que vem do todo. Outra coisa que essas pessoas fazem é que elas aceitam tudo que está acontecendo porque elas entendem que é a hora certa, elas não ficam brigando com a vida, achando que Deus não fez o seu serviço, o seu trabalho direito, que Deus se esqueceu de algum detalhe. Não, elas vivem no presente, elas entendem que tudo está acontecendo no momento certo. E essas pessoas, elas verdadeiramente querem ser luz para o mundo, elas querem ajudar pessoas pelo bem maior, elas não querem nada em troca. Outra coisa que acontece com pessoas que vivem na quinta dimensão é que elas perdem o medo da morte, essa morte como é colocada na vida terrena, de que quando você morre, acabou a vida, pronto, agora é o fim de tudo, e aquela dor que se sentia quando experimentava o luto, aquela desesperança de não acreditar em algo maior. Então, pessoas que vivem na quinta dimensão, elas perdem esse medo da morte, porque elas entenderam o que significa essa morte a partir da visão espiritual. Não há uma morte. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal que eu falo verdadeiramente isso, que como perder o medo da morte e que a morte é uma ilusão, essa morte que a gente, da forma como a gente enxerga na quinta dimensão. Então, nós entendemos que a morte não existe, existe uma transformação. A gente deixa esse corpo físico, humano, essa carne, e a gente vai para uma outra dimensão em que nós voltamos a ser espíritos, porque nós já éramos espíritos. A nossa alma e o nosso espírito, eles são imortais. Então, nós vamos apenas para uma outra dimensão espiritual, digamos assim. Outra coisa que essas pessoas que vibram na quinta dimensão é que elas são muito mais gratas. E as pessoas costumam confundir gratidão com educação. Você ser educado, você até reconhecer que você tem que agradecer por algo que você tem, pelo alimento,
pela casa, pelo carro, mas de uma forma muito, digamos assim, automática. Você agradece porque você entende que você precisa ter esse tipo de comportamento. Mas as pessoas que vivem na quinta dimensão, elas estão muito além disso. A gratidão é algo que vem do teu espírito, da tua alma. É algo que transcende qualquer coisa. Não é simplesmente uma verbalização. Ah, eu sou grata pela comida, eu sou grata porque eu tenho um carro, porque eu tenho um emprego. Como se fosse realmente, assim, se sentisse na obrigação de ter que agradecer. Não, a gratidão, ela vem algo de dentro do coração, da alma. Ela vem assim como algo muito natural, mas que traz uma vibração muito alta para essas pessoas. É a gratidão de ter um propósito nessa vida, não somente aqui na Terra, fisicamente, mas como ser espiritual dentro do universo. Elas são gratas verdadeiramente por existirem. Essas pessoas que vivem na quinta dimensão perdoam mais, julgam menos. Então, elas entendem que cada pessoa está no seu processo particular, individual de evolução. Então, elas não julgam, porque elas entendem que hoje essa pessoa está num processo, amanhã ela está de outro jeito, amanhã ela aprendeu algo, ela teve uma lição, ela teve um aprendizado, ela evoluiu. Então, ela se tornou mais próxima do seu eu superior. Então, pessoas na quinta dimensão perdoam mais porque entendem a importância do perdão. E sabem também que o perdão liberta e que o perdão realmente abre as portas do universo e promove uma limpeza, uma paz interior inconfundível. Outra coisa que pessoas da quinta dimensão fazem é que elas não assistem televisão. E ao contrário do que muita gente possa pensar, nossa, então como que você se atualiza? Você deve ser muito desinformada, alienada. Muito pelo contrário. Pessoas que vivem na quinta dimensão estudam veementemente, com afinco, com dedicação, com sede de conhecimento, mas elas buscam conhecimento nos livros, assistem palestras, muitas aqui no próprio YouTube, que tem muito conhecimento, muito conteúdo de valor, muita coisa importante, e elas estão sempre atualizadas daquilo que realmente importa para a alma delas, para a vida delas. Elas não se sentem desinformadas ou fora da moda porque não assistem televisão. Elas também se libertam de crenças e dogmas religiosos que um dia já experimentaram, ou seja, por conta da própria criação familiar ou porque aprendeu durante a sua criação. E elas se libertam disso, porque elas entendem que tudo é possível, porque tudo está na mente, dentro do universo. Nós somos uma extensão do Criador, do todo, de Deus. Então, pessoas na quinta dimensão entendem que elas não precisam ter limitações na sua mente, que essas limitações, isso é algo aqui dessa humanidade que tem essa limitação. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso pensar isso, eu não posso sonhar com isso. Para pessoas na quinta dimensão, tudo é possível. Elas também têm mais sonhos lúcidos, elas têm a sua intuição muito aguçada, elas ouvem a sua intuição. Aumenta também a intolerância por certos alimentos. Elas deixam de frequentar lugares que elas frequentavam antes porque já não compactua mais e já não combina mais com a energia que elas estão emanando. Elas param de competir, elas entendem que a vida não é uma competição de quem é melhor, de quem tem mais dinheiro, de quem tem o melhor carro, a melhor casa. Elas querem buscar paz interior e o fazem muitas vezes na sua solitude, que é diferente da solidão. Elas não se sentem sozinhas, elas se sentem bem com elas mesmas na sua solitude, para crescer, para aprender, para ter paz interior. Elas não temem o dia de amanhã nem o desconhecido. Elas sabem que elas estão aqui pelo propósito maior, que é levar sabedoria, conhecimento para as pessoas, ajudar e amar pessoas. Ajudar as almas a evoluírem, a essas almas também encontrarem o seu propósito de vida. Então, pessoas na quinta dimensão vivem o hoje, mas viver o hoje não é como muitas pessoas pensam, vou viver o último dia como se fosse o último dia da minha vida, então vou viver de forma irresponsável, vou aproveitar tudo que eu tiver para fazer. Não. Elas vivem hoje porque elas sabem que é o presente que elas podem fazer hoje, mas elas confiam que Deus, que o todo está cuidando de tudo, está cuidando do amanhã. Então elas não ficam ansiosas pelo amanhã, ou pelo que há de vir, ou pelo que elas terão ainda.
elas simplesmente descansam, que é o que a gente chama de fé. A fé é você acreditar, ter esperança naquilo que você ainda não vê, é você descansar, é ter o teu coração em paz, ficar em paz. Pessoas na quinta dimensão não olham para pessoas e veem inimigos, elas veem pessoas que precisam ainda evoluir em alguns graus, em algumas situações específicas. Mas pessoas da quinta dimensão, elas estão preocupadas em servir. Mas servir as pessoas não quer dizer que elas são tolas, ou quer dizer que elas não têm sabedoria, ou que elas são vulneráveis, frágeis. Não, elas realmente praticam o bem, vivem o amor incondicional. E amar incondicionalmente é você amar tudo que há. Amam a natureza, entendem que a força, a energia que elas precisam vem da natureza, elas precisam estar muito mais em contato com a natureza, elas precisam pisar na terra, se reenergizar através da terra, da natureza. Então, essas pessoas, elas estão verdadeiramente conectadas com o eu superior, mas na verdade estão conectadas consigo mesmas, porque o eu superior está dentro de cada um de nós. Então, elas estão conectadas com o seu próprio eu, com a sua própria essência, com aquilo que elas são, com os seus valores. E elas não somente praticam os valores, como elas inspiram pessoas a viverem esses valores também. Elas buscam a sabedoria divina, a sabedoria que está acima de qualquer outra sabedoria humana. Elas não se prendem a apenas meros conhecimentos, a acumular conhecimentos. Elas querem inspirar pessoas. Elas querem levar pessoas a entenderem que cada um de nós tem um poder único. Todos temos o poder de mudarmos a nossa situação, mudarmos a nossa vida, realizarmos os nossos sonhos, mas principalmente cuidar da nossa alma, que é o nosso bem mais precioso nessa vida. Então, eu espero de coração que você também possa viver nessa quinta dimensão. E para chegar nesse nível, você precisa se desprender do seu eu material e se ligar ao seu eu superior, que está dentro de cada um de nós. E isso começa com o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nós não podemos chegar a essa expansão de consciência, a essa elevação da nossa consciência, para que a gente possa evoluir e também ajudar outras pessoas a evoluírem, a alcançarem o seu estado de plenitude. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, que não há uma felicidade eterna, há simplesmente momentos felizes. Essas pessoas estão se referindo somente a momentos felizes na Terra, mas isso é possível no mundo espiritual, inclusive aqui mesmo na Terra. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!